Olá pessoal, tudo bem com todos vocês? Estamos novamente aqui no programa Entrevista pela TV Oeste RJ. E pessoal, antes de começar o nosso trabalho hoje, em primeiro lugar quero agradecer a minha equipe da TV Oeste RJ, ao Gabriel, que cuida da parte de câmera e iluminação, ao Lucas, que cuida do corte. Quero agradecer a Rose, nossas relações públicas, e agradecer também ao Marcelo Moreno, nosso diretor-geral. E, em primeiro lugar, pedir a todos vocês, pessoal, que nos ajude nessa transmissão e mais essa entrevista, curtindo, compartilhando e, acima de tudo, deixando o seu comentário. A TV Oeste RJ ela está em todas as redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Você que gosta mais do Instagram, o endereço é @TV Oeste RJ, no Facebook, @TV Oeste RJ, e no YouTube, que é o nosso canal principal, TV Oeste RJ, tudo maiúsculo, sem um arroba. Beleza, pessoal? E tem sido muito gratificante a todos nós aqui da TV Zona Oeste entrevistar as personalidades da nossa região, seja na música, seja na política, seja no mundo empresarial. E hoje uma entrevista toda especial, nós iremos entrevistar aqui um ex-jogador de futebol que teve uma passagem magnífica pelo futebol. Ele vai contar a história dele, ele vai falar um pouco da vida dele, como foi a história dele no futebol. Ele viajou o Brasil, ele disputou Libertadores, é um cara assim extremamente conhecido aqui na Zona Oeste, em particular em Padre Miguel. Então, gente, eu peço a vocês que nos ajudem, tá bom? Curta, deixa seu comentário e, acima de tudo, compartilha lá no WhatsApp, porque a TV Oeste RJ está tendo um alcance muito grande no WhatsApp. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai beber uma aguinha, daqui a pouco a gente volta com essa figura maravilhosa que vocês irão saber quem é já já. Até já, pessoal! Bem, pessoal, estamos de volta então com a nossa entrevista de hoje especial e pela primeira vez a TV Oeste estará recebendo aqui um ex-atleta. Aliás, atleta ele será sempre, né? Porque ele gosta muito do que fez e do que faz até hoje. Estamos recebendo aqui em nosso estúdio Douglas Silva. Douglas, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Fica à vontade. Como é que você está? Tudo bem? Boa tarde, eu que agradeço o convite. E TV Oeste RJ. TV Oeste RJ combina comigo, né? Que eu sou cria da Zona Oeste, um ex-jogador que nunca saiu do bairro. E vou ter o prazer de contar algumas histórias, algumas coisas vividas aí que eu passei no futebol e na vida. Maravilha, maravilha, gente. E é muito importante essa entrevista de hoje, principalmente para a garotada, para aquele jovem que tem assim o desejo, né, o sonho de ser jogador de futebol. E a Zona Oeste ela tem uma história muito bonita no futebol. Ela já lançou muitos craques, não é isso, Douglas? E você é um menino que também nasceu dentro do futebol no principal clube da Zona Oeste, não é isso? Eu cheguei aqui, eu venho de Guadalupe, né? Nasci em Guadalupe. Chego aqui em 86, depois da Copa do Mundo de 86. E a minha trajetória no futebol começa no Bangu, com o Mário Tito. Com que idade? Com 7 anos de idade. 7 anos? 7 anos, em 87. Então já era de berço o seu desejo de ser jogador de futebol, né? Já vem de família, né? Rapaz, é mesmo? Você tem familiares? Vem de família. Meu tio, na época, jogava no Campo Grande. É o Jaceni, lateral esquerdo, começou no Campo Grande. E depois ele foi pro Corinthians, foi campeão brasileiro no Corinthians, passou pelo Atlético Paranaense, Joinville, vários times. E você se espelhou neles, assim? Você via Nos meus 3 tios, né? Né? Tem o Jaceni, que é o mais velho, tem o Mirandir e tem o Jailton. Desses 3, só o Jaceni seguiu carreira profissional. Meus outros 2 tios jogavam em campeonato amadores, mas eram os que me levavam para o campo. E naquela época tinha ainda muitos campos abertos. Muito, lá região, em Guadalupe, né? Inclusive, tinha o campo do Palmeirinha, campo do Cruzeiro. Palmeirinha. Tinha o campo da Associação, que é onde minha avó mora até hoje, né? Tinha o campo da Praça, que é lá em cima na rua principal do bairro, que eu esqueci o nome.
Mas eu sempre estava jogando bola com meus tios nos campos que tinham em Guadalupe. É mesmo, Douglas? E aí, você vendo seus tios jogar, aquela coisa toda, aí você é jogador de futebol. Mas aí, lá em Guadalupe, você ainda não chegou a ir para nenhum clube ou escolinha, não, né? Não. Nós tínhamos um time, Canarinho, o nome do time, que é Uhum. a seleção de 82 e 86, tinha um apelido Isso, de Canarinho. 1982. Então, nós tínhamos um time lá, que era eu, Marcelinho, Juninho, o Dedei, meu primo Nego, meu tio Marcílio. A família Nossa, toda gostava tem muitos amigos da minha infância lá de Guadalupe que a gente jogava nesse time, que os nossos tios, né, Aham. ou os pais levavam a gente para jogar bola. Isso. Aí cada um tinha a camisa amarela e nas costas escrevia o nome, né, dos jogadores, escrevia o Escrevia número. com pincel mesmo. Isso, com esmalte. Então, a minha identificação com o futebol começa lá atrás, em 86. Bacana. E aí você, de Guadalupe, veio morar aqui em Padre Miguel, não é isso? Isso. Rua E, né, Santana do Ipanema, número 90, apartamento 402. E aí você já conhecia o Bangu, já tinha passado por lá, já tinha visto? Não, eu conheci o Bangu de televisão, De televisão, né? de 85, né, que foi vice-campeão brasileiro. Isso. Do Jogo histórico. Marinho, Ado, Isso. Mário Marques, Maracanã Arthurzinho. lotado, as torcidas todas do Rio torcendo pelo Bangu. Isso. Jair, Márcio. Eu lembro alguns jogadores dessa Márcio, época. Eu tive, depois, com o passar do Marinho, tempo, eu tive o prazer de conhecer. E aí você veio morar em Padre Miguel, começou a frequentar os campos de futebol da região. Vou mostrar já. Todos, né? todos. Não só de Padre Miguel, mas eu acho que de Realengo a Senador mesmo? Camará. E Douglas, e como foi para você chegar no Bangu Atlético Clube? Minha avó, Sua avó? Dona Leda. Ela gostava de futebol? Por ter É. visto o meu tio, né? Meu tio ainda jogava profissionalmente na época. Aí, quando eu chego aqui em Padre Miguel, a minha avó me leva para a escolinha do Bangu, que na época era comandado pelo Mário Tito. E é ali que eu começo a dar os passos, a ter a primeira chuteira, a primeira caneleira. Quando você entra no campo do Bangu, que vê aquela imensidão, como é que foi? Tu lembra ainda a emoção que você sentiu? Lembro. Ficou preocupado em jogar e fazer feio, não, né? Não, porque eu sabia jogar bola. Né? Eu não era bobo, eu era um magrelinho, eu era um magrelinho que sabia jogar bola. Porque normalmente chega acanhado, né? Pô, clube. Não, mas aí eu tinha amigos que moravam na rua, que jogavam também, que era o Anderson, o Quiminho, né? O de Quiminho, tinha o Hugo. Aí tinha alguns que jogavam futebol de salão, que era o Gordinho, o Luiz Cláudio, o Márcio. Tinha uma geração que jogava. Nessa época que eu chego em Padre Miguel, eles jogavam futebol de salão e jogavam na escolinha. Entendi. Então a gente sempre ia junto para os treinos. E foi rápido você fazer amizade aqui na região de... Foi. Né? Foi. O futebol, né, me proporcionou começou a fazer isso. Na escola, jogava bola também? Né? Muito. É mesmo. O futebol me colocou até em colégio particular, que eu não tinha condições. Cara, bacana. Através do futebol eu fui estudar em colégio particular e jogar intercolegial na época. Porque aos 7 anos você realmente é jogador de futebol nato. E você, assim que chegou ao Bangu, já foi disputar logo algum campeonato? Não, aí eu fico na escolinha até 91. 90, 91. Isso. Porque com 10, 11 anos eu venho atravesso a linha do trem e venho pro futebol de salão, que fica na Cônego de Vasconcelos. Isso. Ali no largo, em frente à igreja. Social, isso. Sede social. Aí eu passo a jogar futebol de salão. E é aqui que eu começo a competir. Lá da E você viu diferença no salão? Não muito, porque o campo que a gente treinava lá na escolinha é um campo de areia, um espaço pequeno. Sim. E na quadra, por ser futsal, na verdade eu tinha uma facilidade para chutar. Eu gostava de chutar de fora da área, tinha um chute forte. Tinha um bom chute. Isso naquela época era muito bom. Era uma bola pequenininha da pênalti, no formato de pesada, de vôlei, era bom demais. Aí eu chego no futsal com 10, 11 anos, fico até
até os 18 anos, conciliando futebol de salão e futebol de campo, os dois. É porque reza a lenda que quando você pratica bastante salão, você fica mais habilidoso, né? Sim. Porque a bola é pesada, você põe um domínio melhor. Uma agilidade, uma habilidade mais rápida. Isso te ajudou? Eu não fui muito habilidoso, não. Eu aproveitava do chute fora da área. Mas tinha algumas qualidades, né? De tirar para o lado esquerdo e chutar de longe. Algumas jogadas ensaiadas eu sempre era um principal batedor de falta. Legal. Mas nunca fui habilidoso. E jogando em qual posição nesse processo? Eu jogava de fixo e de ala esquerda. A posição que eu venho do campo. Eu jogava de quarto zagueiro e lateral esquerdo. Entendi. Aí no futsal eu jogava nessas duas posições. E aí você ficou até os 18, salão, revezando salão e campo. Futebol. E eu lembro que em 97, se eu não me engano, 97 ou 98, nós tínhamos sido tricampeões ou tetracampeões aqui no Bangu, pelo campeonato da associação, e nós fomos convidados para jogar o campeonato da federação pelo Madureira. Entendi. Só que eu já jogava campo. Aí todo o time do futsal do Bangu foi para o Madureira. Todo time? Todo o time. Treinador e todos os jogadores. Rapaz. Nós fomos para o Madureira. Para jogar o campeonato da federação. Não, aí já tinha uma outra geração chegando. Ah, tá. Que era a geração de 82, que é a geração que vem o Léo Lima, Maicon. Sim, essa rapaziada. Sim, o Pelé, são os que vieram no ano seguinte. E aí, quando eu chego no Madureira, o presidente do Bangu, Dr. Rubens Lopes, me chama na sala e fala, ó, agora tu tem que tomar uma decisão. Ou você joga futebol de salão pelo Madureira, ou você fica no Bangu para jogar campo. Te colocou contra a parede. Aí como eu gostava mais de futebol de campo, eu... E Douglas, e nesse processo, você que resolvia suas coisas, contrato, decidia? Tua avó sempre teu rádio. Minha avó que decidia. Bacana, mas né? ela perguntava, o que você gosta, o que você quer fazer? E por ser próximo de casa, e já tinha a possibilidade de jogar no profissional, eu tinha essa chance, né, de me profissionalizar aqui no Bangu, e eu optei em ficar no Bangu. Meus amigos ficaram lá no salão do Madureira, alguns foram jogar no Vasco, saíram para outros clubes. Eu volto pro Bangu, campo, e não saio mais. Aí já não jogo mais salão. Já se profissionalizou? Me profissionalizei em 97. 97, né? Nessa tua decisão que você tomou. E aí, qual foi o primeiro campeonato? Chegou a disputar um campeonato profissional pelo Bangu? Meu primeiro campeonato carioca em 97. 97. Mas aí eu treinava com profissional. Quando eu não era relacionado, eu descia para jogar nos juniores. Entendi. Era aproveitado também. Era aproveitado. Era o Fernando Vandermure, treinador dos juniores na época. Minto. Do juvenil. E o Luciano, treinador dos juniores. Alfredo Sampaio, profissional. Na verdade, eu nos juniores, eu não tive uma passagem de treinar com os juniores. Na época era chamado de juniores. Hoje é sub-20. Hoje é sub-20, Eu treinava no juvenil, aí do juvenil eu fui pro profissional. Quando eu não era relacionado no profissional, eu descia para treinar com os juniores para jogar as preliminares que existiam na época. Tinha idade ainda para juniores? Eu tinha 18 anos, 17, 18 anos. Mas eu jogava nas categorias de base. E nesse seu primeiro campeonato profissional pelo Bangu, ali você encontrou quais estrelas da época do Bangu? Eu tive o prazer de jogar com o Marcão. Hoje é ídolo, né? Na minha época ali, o time era o Alex Perereca no gol, Nailton, Paulo Campos, Flavinho ou Marquinhos, lateral esquerdo, lateral direito Marcelo Cardoso, Pará, aí tinha o Roberto Teixeira, Marcão, Humberto, Edilson, Renatinho. Tinha uma molecada boa, tinha o Fabinho, atacante, tinha o Serginho, atacante, André Biquinho. Isso de 97 a 99. Período que você ficou. Que eu Foram 2 tava anos, no grupo, mas não jogava. Entendi. Aí em 99 eu começo a jogar mais de titular, porque é o ano que o Marcão, se eu não me engano, o Marcão e o Huberto saem. O Bragantino.
ou pro Fluminense. Eu acho que o Marcão vai pro Fluminense, o Humberto fica no Bragantino. Aí eu passo a jogar de volante. Aí assume a titular. Eu fico de titular, em 99. E concluiu, terminou o campeonato daquele ano. Terminei jogando como titular e capitão. Capitão do time. E aí, como foi o convite para você sair do Rio de Janeiro? Qual foi o clube que te convidou? Então, 2000 é o ano que eu tenho mais sucesso no Bangu. No Campeonato Carioca e na Copa João Avelange. Chegou a disputar. Cheguei a jogar a Copa João Avelange. E nesse ano eu me destaquei, com 19, 20 anos, eu tenho faço um bom campeonato. E no final de 2000, na Copa João Avelange, em 2 jogos que nós fizemos lá no Sul, lá em Curitiba, contra o Paraná, eu tive a informação que eu estava sendo observado pelo Atlético Paranaense. Cara, que bacana. Nesses 2 jogos. Você recebeu a informação antes da partida ou depois? Antes da partida. Aí isso deu mais gás. Só que sempre com humildade, com o pezinho no chão, eu não deixei subir para a cabeça, continuei jogando normalmente. Fiz os 2 bons jogos, tanto aqui em Moça Bonita quanto lá. O observador do Atlético estava na época mesmo, o Alberto Maculan, que eu tive o prazer de conhecer também. Aí quando a gente retorna para o Rio de Janeiro, antes de acabar João Avelange, porque na época era classificatória, né? Isso. Módulo verde, azul e amarelo. Aí quando chegou no mata-mata, quando a gente sai para o Paraná, e na sequência o Paraná pega o São Caetano, que o São Caetano elimina o Paraná e pega o Vasco. Nessa nossa eliminação, eu recebo a notícia que estou sendo vendido para o Atlético Paranaense. E aí? Antes do final do ano. Aí um grande clube. Aí começa o sonho já realizado, né, de estar jogando profissionalmente pelo Bangu, o clube que me criou. E mais um sonho a ser construído e jogar em um time grande, né? Com estrutura. Porque, se eu não me engano, em 95, o Atlético é campeão da Série B. Paulo Rink, Oséias, Lucas, Kelly, né? Um time arrebentaram. Flávio no gol. E começa a ter eu começo não pesquisar, porque não tinha essa facilidade, né? Era mais jornal, né? E a gente não conhecia muito o Atlético Paranaense. Aí, quando eu recebo a notícia que vou viajar para o Atlético, quando eu chego lá, aí já muda totalmente a minha carreira. E você embarca daqui sozinho? Sozinho. Cara. Infelizmente, não levei minha avó. minha avó tem medo de andar de avião. E você tinha procurador na época ou você mesmo que resolveu tudo? Então, eu tive um empresário que fez a negociação, Bangu e Atlético. Na época era o Reinaldo Pita. Muito famoso. O Ronaldo Fenômeno, né? Ele que fez a negociação, só que eu viajo sozinho. Rapaz. Eu viajo sozinho. Eu tenho até uma história engraçada, cara. A viagem é dia 2 de janeiro de 2001. 2001. Pô, 2 de janeiro. Aqui em Bangu é 40 graus. Viram uns 50. E eu lembro que na viagem eu vou do jeito que eu tô aqui. Bermuda, camisa e tênis. Estilo jogador de futebol mesmo. Uma mochila nas costas, uma bolsa de viagem. Aí quando tá chegando na região de Curitiba, o piloto informa. Primeiro voo de avião também? Não, já tinha viajado com o Bangu já. Tá, com o Bangu. Já tinha disputado um torneio sul-americano. Rapaz. E quando o piloto informa lá de cima, temperatura local 18 graus. E eu falei, caramba, 18 graus, eu nunca tinha pego 18 graus aqui. 18 graus, temperatura local, e quando o avião desce, eu começo a sentir um frio. E não tinha levado agasalho nenhum? Nada, não tinha agasalho. Gente. Aí o motorista que trabalhava dentro do CT do Atlético tá lá me esperando no desembarque com um papel escrito Douglas Silva, escudo do Atlético. Aí eu olhei pra ele, ele tava com uma parca, é parca o nome? Né? Que usa. Um agasalho grandão, isso. Grandão. Ele me olha assim e vem na minha direção já tirando o agasalho. Quando ele me adolar.
o nome dele, Adolano, o nome do motorista. Um frio danado. Muito frio. Ó, pra eles não é Pô, tão frio, né? Você saiu de 40 graus para 18. Caiu pra 18. praticamente. Cara. Eu lembro que eu fiquei com esse agasalho uns 2, 3 meses, quando eu devolvi o agasalho. Cara, Mas foi... Chegou valeu a a gripar, pena, valeu chegou, a pena passar frio, valeu a pena. E aí, tua apresentação lá no clube, como é que foi? Ah, não é como hoje. Expectativa. Não, mas foi uma apresentação normal. Normal, né? Eu chego como revelação do Bangu. É que você era Tinha novo, feito né? um bom campeonato carioca, uma boa Copa João Avelange. Não chego com status de titular, até porque não. os jogadores que estavam lá na época, eles vinham campeão da seletiva da Libertadores de 99. Estavam vindo de um circuito tricampeão bom. paranaense. O Kleberson estava sendo revelação da Copa São Paulo, titular absoluto. Caramba. Junto com o Cocito, Adriano Gabiru. Tinha o Renato, volante que morava aqui em Campo Grande também. Tava lá então, também. tipo, jogadores da minha posição. Isso. Que tinham uma história Entendi. de vitória, de conquista lá no clube. Né? Eu chego quieto na minha. Aí no Campeonato Paranaense eu estreio fazendo gol. Na estreia? Na minha estreia eu faço um gol. Legal. E depois daí começo a jogar como titular e fico até 2003. Então não demorou muito para você se tornar titular, né? Não, teve algumas saídas de alguns jogadores que terminavam o contrato naquele ano. Isso também facilitou. Aí eu começo a jogar o Paranaense, aí quando inicio o Brasileiro também tem uma sequência boa no Brasileiro. Então o Paranaense você teve uma boa apresentação, né? Tive. O Atlético Paranaense foi... de todos os clubes foi o clube que eu mais joguei, que eu mais... E aí terminou apareci. o campeonato e informaram, tu tá no Brasileiro. Aí já vem aquela... porque eu fui com contrato de 6 meses. Eu tinha 6 temporada. meses para mostrar que eu tinha qualidade para ficar lá naquele clube. Cara, legal. Que era um desafio naquela época, eu né? disputo Paranaense, nós fomos campeões paranaense. Seu primeiro título Meu como primeiro profissional. título. Cara, bacana. Disputo Paranaense, a gente é campeão, aí meu contrato é renovado para 4 anos. Entendi, que aí você ficou bem mais tranquilo. Bem, né? mas fiquei tranquilo até demais. E aí, Douglas, começa o Brasileirão, tu começa a rodar o Brasil inteiro com o Atlético, aí você tem noção da projeção do negócio. Aí né? começa a fartura. mídia, entrevista. Fartura de tudo. De tudo. Você acredita que fez um bom contrato, como o primeiro contrato com o Sim. Atlético Paranaense? Sim, comparado ao que eu ganhava aqui no Bangu. E como é que foi esse brasileiro? Maravilhoso. Como é que foi esse primeiro brasileiro? Então, foi bom pro clube, né? Uhum. Para mim foi bom em alguns momentos, porque eu, por motivo de indisciplina, eu sou afastado. Rapaz. Disciplina não, vou falar aqui, por causa de noitada, né? Eu fui afastado e fiz poucos jogos. Mas aí, com a chegada do Geninho, o Geninho me reintegra ao grupo de novo. Entendi. E a gente vai até o final da competição. E aí também você pega firme, né? Sim. Aí eu volto, o foco volta pro lugar, deixa a noite serviu. um pouco de lado. E foi o Atlético ficou em que posição? Nós fomos campeões. Campeão, cara. Campeão brasileiro 2001. Porra, e aí Libertadores. 2002. Cara. Libertadores 2002. E você foi levando normal? Ou você, caramba, tô campeão paranaense, campeão brasileiro, e Libertadores já passou a se tornar uma realidade. Na verdade, as competições em si, todas elas são difíceis, né? Uhum. Mas eu acho que... Eu acho não, tenho a certeza de que eu posso falar pela minha carreira. Isso. Porque todos os clubes que eu passei, eu joguei. Tive esse privilégio de jogar, né? Não estar só no grupo, mas joguei, fui campeão. E foram competições que me deram umas experiências muito boas. Né? Todas elas. Gente, TV Oeste RJ, hoje pela primeira vez entrevistando um ex-craque de futebol, Douglas Silva, aqui de Padre Miguel, ele que veio de Guadalupe, está contando um pouco da sua história aqui. Eu vou pedir vocês para curtir, compartilhar bastante, pessoal, e acima de tudo, deixar o seu comentário,
sua sugestão para uma próxima entrevista. A gente vai tomar uma aguinha, o Douglas já tomou a dele, eu vou tomar a minha. Daqui a pouco a gente volta para contar mais histórias de Douglas Silva no futebol. Até já, hein, pessoal? Bem, pessoal, estamos de volta aqui nessa entrevista maravilhosa, recebendo hoje. Douglas, obrigado por você ter aceito o nosso convite para dar a primeira entrevista como atleta de futebol na TV Oeste. E eu peço a vocês que estão assistindo, gente, curte, compartilha bastante e deixe o seu comentário, tá bom? Douglas, a gente estava falando sobre a questão da sua vitória no Atlético Paranaense, campeão brasileiro, e aí você... Bom, agora vem a Libertadores da América. Você terminou o campeonato como titular? Como é que estava? Não termino como titular. Titular, chega o Souza, aí joga Souza, Kleberson e Cocito, Gabiru. Aí chegam outros jogadores também que participaram dessa campanha de 2001. Só que aí em 2002, essa Libertadores eu não participo. Que seria a sua primeira? Que seria a minha primeira. Eu vou pro Sport Recife. Eu vou emprestado pro Sport Recife. Valdir Espinosa pede a minha contratação. Minto. Valdir Espinosa não. Roberto Fernandes. É mesmo? É. Eu tava na relação da Libertadores, Roberto Fernandes pede a minha contratação para jogar no Sport. E aí eu vou pro Sport Recife, jogo o Pernambucano. O Atlético. Muito disputado também. Sim. Eu morei no Maranhão, sei como é que é. Rapaz. Time bom pra caramba também que eu joguei. Clássico. E a torcida lá é poderosa também, né? 20 mil pra cima. Todos os jogos. Ilha do e Retiro. Douglas, você sai do sul pro Nordeste. Vou pro Nordeste. Vai lá pro calorão. Volto pro calor. Parecia Rio de Janeiro. É mesmo, hein? Vou morar em Boa Viagem, perto da praia. Opa, uma das belas praias de Pernambuco. Tirando Tubarão. Lá, muito ataque, né? Mas aí eu volto pro Atlético depois do esporte. Ficou quanto tempo no Atlético? Eu fiquei 4 anos. Pô, disputou 4 campeonatos. E nessa época o Atlético o Sport chegou a disputar algum Brasileirão? Não, aí no Sport, né? Eu jogo só o Pernambucano. Só o Pernambucano. Na fase final a gente sai pro Santa Cruz. Santa Cruz classifica com mais pontos que a gente. Isso. Aí nos 2 jogos do mata-mata, a vantagem do Santa Cruz ele elimina o Sport. Aí quando tem a eliminação, o Valdir Espinosa pede a minha contratação de volta pro Atlético. Aí eu volto em 2002 para jogar o Brasileiro. E aí 4 anos lá, já voltou bem experiente, né? Sim. Já volto com outra bagagem. Um pedido do treinador, aí já volto jogando. Volto como titular. E como foi o campeonato pelo Atlético? Então, por ter sido campeão no ano anterior, a expectativa seria que a gente conseguisse se manter entre os primeiros, né? Entendi. Mas aí o time começa a desmontar, o Kleberson vai pro Manchester. Não, desculpa. O Kleberson continua, quem sabe, que aí o Cocito tem uma lesão. Aí fica aquele impasse do Alex e do Kleber Pereira, se sai ou não. O time de 2002, se eu não me engano, eu sou o único que entra. Porque o Kleber Pereira e Alex no ataque, Gabiru. Aí entra o Rodriguinho, começa a jogar Jadson. Aí Cocito, eu, Kleberson, Fabiano lateral esquerdo, Alessandro, o Nem saiu, joga Rogério Correia, Gustavo, Igor. Não mudou muita coisa. Aí, então a gente tinha uma expectativa de fazer um bom campeonato de novo, só que a gente não consegue dar sequência. A gente desfalcou muito o time, né? A gente nem se classifica. É mesmo. Você tava como 2002 foi, eu acho, se eu não me engano, 2002 ou 2003 foi o último ano de fase classificatória. A gente não se classifica e o time começa a se desmanchar. Eu fico até 2003. Né? E você ficou como capitão do time de novo? Não? Alguns jogos sim. Né? Com o Abel e com o Valdir Espinosa. O Abel Braga volta. E aí, Abel, né? Uma história bonita. E aí, como é que foi tua ida pro Grêmio? Você estava lá? Então, a minha ida pro Grêmio
Depois do Flamengo. Eu passo pelo Flamengo antes. Então vamos segurar o Grêmio. E aí o time desfalcou, vocês Isso. tiveram Aí em um bom 2003 campeonato. eu sofro uma lesão no joelho. Faço LCA, ligamento cruzado anterior. Opero o joelho no início do ano. Em 2003 é um ano que eu não jogo, não tenho muitos jogos. Entendi. Por causa da lesão. Da lesão, né? No início do ano eu sofro uma lesão, faço a operação, volto a jogar com 6 meses. Aí no final do ano, num jogo contra o Corinthians, depois do jogo contra o Corinthians no Pacaembu, eu tenho uma outra lesão no menisco. Aí eu opero a segunda vez. Mesmo em 2003 eu operei o joelho 2 vezes. Rapaz. Aí quando termina o ano, eu fazendo fisioterapia, na minha reapresentação em 2004, o Mário Sérgio volta para o Atlético Paranaense em 2004, só que aí ele já tem um outro elenco montado. Entendi. Aí eu faço a fisioterapia em 2004. Quando eu tô começando a fazer a transição fisioterapia-campo, eu recebo a ligação do Júnior, maestro, recebendo convite para vir jogar no Flamengo. E você nunca tinha falado com o Júnior antes? Não. Outra história engraçada é que o Bolinha, o massagista que tá lá até hoje, eu na sala de fisioterapia, o Bolinha na sala dele, ele fala: Douglas, tem telefone, atende aí o telefone. É o Júnior. Cara. Aí eu vou e falo: pô, Bolinha, eu tô fazendo fisioterapia, fala que depois eu ligo. Ele: pô, Douglas, é o Júnior, quer falar contigo. Eu me imaginava que Júnior era. Ele: Douglas, é o Júnior. Atende aí que é o Júnior. Eu fui e atendi o telefone. Quando eu falo alô, aí o maestro vai... Cara, que bacana. Ei, Douglas, tudo bem? Aqui é o Júnior do Flamengo. Que emoção. Pô, que emoção. Na hora eu não sabia nem o que a gente... Fala, maestro, tudo bom? No primeiro momento, veio o que na tua cabeça? O que poderia ser? Eu não imaginava que seria contratação. Cara. Até porque eu ainda estava fazendo fisioterapia. Né? Uhum. Não esperava. Aí, na conversa, ele fala que o Abel tem interesse em me levar para o Flamengo. Porque eu tinha feito... Em 2002, eu tinha feito uma boa competição com ele. E na proposta que ele me faz, eu pergunto se posso viajar no dia seguinte. Irrecusável. Sou flamenguista. Pô, cara, legal. Ele fala: pô, a gente quer te trazer pra cá, quer saber como é que você tá. Eu falei: posso viajar amanhã? Ele: não, tem que conversar com o pessoal do Atlético. Eu expliquei a minha situação, faltava menos de um mês para terminar o contrato. Para terminar a minha sessão de fisioterapia. Ah, sim. Faltavam uns 15 dias. Eu já estava batendo bola, já estava fazendo... Estava bem recuperado. Coletivo, já estava fazendo os movimentos de jogo. Só que não tinha jogado. Não joguei. Em 2004 no Atlético eu não joguei. Entendi. Aí é quando eu venho pro Flamengo. E aí, pô, fechou o contrato? Não, aí eu chego aqui 2 semanas antes do Carnaval. E na minha apresentação eu não assino o contrato. O Runco estava na seleção. Eu tinha que esperar o Runco chegar da seleção. Que ele que resolveria. Ele era o médico na época do Flamengo. Avaliação. Eu tinha que passar por uma avaliação. Aí quando o Runco chega, ele: e aí, Douglas, tudo bem? Pô, tô vendo que tua cirurgia foi bem sucedida e tal, mas a gente vê que tá com um pouco de força, então a gente vai te dar um período aí pra você ter ganho de força e massa muscular da perna esquerda. Aí depois dessa avaliação a gente vê se tu vai assinar ou não. Só que até então eu ainda tinha contrato com o Atlético. Meu contrato era até 2005 com o Atlético Paranaense. Isso. Aí ele me transfere para fisioterapia. Eu chego pro fisioterapeuta e falo assim: nem que eu tenha que fazer 3 vezes por dia eu vou ficar no Flamengo. Cara, tu se dedicou 100%. Dei a vida. O Chico, na época, né, eu fiz fisioterapia fora do clube. Eu ia no clube uma vez na semana para fazer o teste de força com o professor Paulo Figueiredo. Caramba. Aí, lá na Barra da Tijuca, que era fisioterapia, eu fazia de manhã, de tarde e de noite, morando aqui. Não saía de casa nem para tomar Guaraná. Eu lembro que eu saía daqui 6 horas da manhã, primeira sessão era 8 horas, aí eu fazia 2 horas de fisioterapia, descia para almoçar, aí descansava o almoço durante 2 horas, quando era 2 horas da tarde eu iniciava a segunda, 4 horas da tarde eu descia, que era tipo num prédio
Prédio empresarial, né? Ficou quase como intensivo, né? Aí descia, fazia um lanche, aí quando era 6 horas da noite eu iniciava a terceira 3 sessão. vezes por dia? Ficava 3 vezes. E aí levou quanto tempo nisso? 15 dias. Menos de 15 dias. O ganho de força, ganho de massa muscular foi rápido. Aí quando eu vou fazer a última avaliação não, a terceira avaliação eram 5. Na terceira avaliação eu consigo ter o ganho que o Dr. Runco pediu. Cara, legal. Aí que eu assino o contrato. E aí, no assinar o contrato, você tô no meu clube Mais de um coração, sonho. na minha cidade, no meu estado. Mais um sonho realizado. E foi qual campeonato primeiro pelo Flamengo? Carioca. Cariocão? Campeonato Carioca. Foi campeão? 2004. Fui. Cara, legal, isso mesmo. Cheguei na metade do campeonato, entrei no time devagarinho. Pé quente. Na mesma humildade. Cara. Treinando no terceiro time, depois treinando no segundo, depois titular. Algum gol? Não. Na minha carreira, acho que se eu tiver mais de 10 gols é muito. É mesmo? Nunca fui de fazer gol. E aí ficou quanto tempo no Flamengo? Ficou 1 ano. 1 ano? Chegou a disputar o quê? Brasileiro? Aí também? joguei Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Brasileiro. Nesse ano, a Copa do Brasil, a gente perde pro Santo André. Foi pela Copa do uma Brasil, das maiores decepções da minha carreira. Foi perder o título. Maracanã. Cara, foi a final ali que... Final Flamengo e Santo André. Porra. E o Santo André é um time, né? Médio, um time pequeno de São Paulo. Pequeno, né? Mas na Copa do Brasil eles vinham forte, já tinham eliminado outros times grandes. Estavam num bom ritmo, né? Tava. E aí, depois dessa perda desse título, você sai do Flamengo? Eu fico até o final do ano. Isso. A gente joga até o final do ano. Eu lembro que no último jogo contra o Cruzeiro, nós tivemos uma reunião lá em Volta Redonda, que foi esse jogo. Nós tivemos uma reunião no hotel e já tinha alguns nomes já para renovar o contrato. Para 2005, Carioca de 2005. Meu nome estava nessa relação dos jogadores para renovar o contrato. E terminou o jogo, férias normal. A reapresentação seria no dia 5 de janeiro. No dia 3 de janeiro, o supervisor do Flamengo me liga, dizendo que o treinador não estava contando comigo. Cara. Aí, do elenco de 2004, saíram quase a metade do time. E aí pode-se dizer que foi a sua primeira tristeza assim, no futebol? Você não queria sair do Flamengo, Não. Pelo fato de ter acontecido a reunião, eu fiquei tranquilo. Entendi. De renovar o contrato e permanecer por mais 1 ano. E também não queria. Independente da situação financeira que estava lá na época, né? A gente não recebia salário. Tudo em dia, bonitinho. Não, a gente não recebia salário, atrasado. Recebia? 3, 4 meses atrasado. Mesmo, cara. Eu falo pra todo mundo que hoje em dia todo mundo faz vídeo querendo jogar no Flamengo. Na minha época ninguém queria vir. Cara, porque foi uma época difícil, né? Hoje tá fácil. Foi uma época difícil, realmente. Eu joguei no Flamengo por amor mesmo ao clube, porque ficar 4 a 6 meses sem receber. Muitos jogadores na época entraram na justiça, eu não entrei. Caramba. E aí, Douglas, você, depois que sai do Flamengo, vai pra onde? Recebo uma ligação do Mário Sérgio. Que tinha trabalhado comigo lá no Atlético. O Mário Sérgio vira diretor de futebol do Grêmio, junto com o Hugo de Leon, treinador. De Leon. E aí outro clube também gigantesco, né? Que eu tenho o privilégio de receber o convite e jogar. Eu tava em casa. Eu não esqueço até hoje. Eu tava em casa soltando pipa. Rapaz! Na época Nextel, né? Eu tinha acabado de rádio chegar. Nextel, eu com o rádio pendurado, aí tocou. O rádio eu atendi, era o Mário Sérgio. E aí, Douglas, beleza? E você tava parado? Tava de férias. Tava de férias. Né? Ele, pô, cara, a gente tá montando um elenco aqui no Grêmio, a gente quer contar contigo, já falei com o Hugo, que não sei o quê. Aí contactei o Flamengo. O contrato terminava dia 22 de dezembro. E aí falei que o Flamengo já estava recebendo uma proposta para ir jogar no Grêmio. Te dispensaram na mesma hora. Aí, como eu não ia renovar o contrato, eles me dispensaram tranquilo. E aí você sai pro Grêmio? Vou pro Olímpico. Cara. Outro time grande. Rapaz. E aí foi sua primeira Libertadores? Não, eu chego lá na Série B.
Ah, o Grêmio tava na Série B. Série B. Eu cheguei no Grêmio, o Grêmio tinha caído em 2004. Na Série B, e joga 2005. Aí eu jogo o Gaúcho, Isso. o Gauchão, e logo em seguida inicia a Série B. Que aí vem o Mano Menezes. Mano, né? E no Gauchão tu foi campeão ou não? Não. No Gauchão a gente sai pro 15 de Campo Bom, se eu não me engano. Quem é campeão desse ano, eu acho que é o Caxias ou o Inter. Nesse ano, campeão Inter, que é o elenco campeão do mundo. Foi, disputaram o primeiro Mundial. Isso, 2005, com o Abel. Com o Abelão. E aí, com o Mano, como é que foi? O Mano te deu logo a camisa de titular? Ou... Eu jogo de titular. Não, eu começo de titular com o Hugo de Leon. Né? Com o Mano Menezes a conversa não foi muito boa, não. O Mano muito exigente? Não é que foi muito exigente, mas não... entre eu e ele, a palavra de homem para homem não foi muito boa. O olho no olho não foi... Não encaixou. Não encaixou. Não deu certo. E aí você, no Grêmio, quais campeonatos você disputou lá? A Série B, o Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil. Copa do Brasil a gente sai pro Fluminense. Nas oitavas de final, quartas de final. A gente sai pro Fluminense lá em Porto Alegre. A gente empata aqui e perde lá. Aí começa a Série B. Aí na Série B eu tenho uma outra lesão no joelho, tenho que fazer uma outra artroscopia. No mesmo joelho? No mesmo joelho. Eu faço a terceira cirurgia. Caramba. Aí eu jogo até agosto, setembro. Aí quando eu faço a terceira cirurgia eu já não participo mais do campeonato. Faço fisioterapia, treino. Só no tratamento. Aí era relacionado uma vez ou outra. Ia uma vez ou outra para os jogos. Caramba. E aí já foi mais difícil a recuperação? Foi, né? Não, até o ponto não, porque eu ainda era novo, né? Eu tinha 25 anos. Ah, tá. Tava bem ainda fisicamente, tinha uma estrutura, eu era forte, tinha uma estrutura boa. Consegui me recuperar bem. Tanto que no ano seguinte eu jogo normalmente sem problema. E aí você... Como foi sua conquista de Libertadores? Como é que foi? Não, na verdade, a Libertadores eu não conquisto. Ah, não? Eu só participo. Ah, sim, que tá aqui que você mete um gol, atuou na Libertadores em 2003. É o outro Douglas. Ah, tá. É o outro Douglas, é o que se tornou ídolo lá no Grêmio. Tá. Poxa. O Douglas que jogou no Corinthians. Entendi. E aí, quais os clubes que você passou, então? Depois eu passo por Brasiliense, Avaí, Criciúma. Vou lá pra sempre lá pelo sul, sempre pelo sul. Por incrível que pareça, a minha carreira toda, até os 30 anos, também, né? Até os 30 anos é sempre no sul, a maioria no sul. Contrato de 1, 2 anos, no Atlético eu fiquei 4. Mas a minha carreira mesmo é a maioria no sul, depois que eu venho pro Rio. E você se sentia bem lá, né? Pelo período que sempre você me jogou senti. Lá. As pessoas falavam que o meu estilo de jogo era parecido com o futebol do sul, né? De força, de marcação. Sim, de pegada mesmo. Meu condicionamento físico era muito bom. Eu corria 95 minutos flutuando. Era intenso. E Douglas, quando você resolveu encerrar sua carreira, foi por causa do joelho? Foi, né? Foi. Em 2009 eu volto pro Bangu. Aí aqui eu faço um bom campeonato carioca, jogando de meia esquerda. Rapaz, já jogo em outra posição. Mais livre, mais solto. Sem aquela obrigação de marcação. Aí o Marcão joga também. O meio campo era eu, Marcão, Tiano. Tinha o André Oliveira. Aí ficava o Marcão e o André Oliveira e o Tiano mais à frente. Entendi. Aí eu jogo com mais liberdade. Aí nesse ano de 2009, em um dos tratamentos que eu faço, o médico do Bangu na época, o Dr. Randan, ele fala pra mim, ele disse, se você tá ganhando dinheiro agora, começa a guardar, porque daqui a uns 3, 4 anos teu joelho não vai aguentar. Caramba, e aí? Falou assim mesmo. E bateu certinho. É mesmo? Deu 3 anos, exato. E você estava preparado para parar? Não.
Tava Não. Cara, imagino. Como eu falei, eu sempre tinha um bom condicionamento físico, né? Mas só que o problema de joelho foi o que agravou mais. Foi agravando, aí comecei a ter problema de cartilagem. Desgaste muito grande. Né? Bloqueio de extensão e flexão, o joelho já não dobrava todo, já não estendia todo. E aí você... comecei a ter lesão muscular. Que aí afeta logo o corpo. Aí eu venho jogar no Bangu, aí depois vou na Portuguesa da Ilha. Aí vou pro Séries. Aí no Séries eu começo a jogar de tênis chuteira com palmilha de silicone. Caramba, teve que campo ruim. Campo terrível, né? Tênis chuteira, palmilha de silicone no Séries. Fui jogando aí. Em 2013 eu vou pro Bom Sucesso. Aí fiz a pré-temporada. Aí no primeiro e segundo jogo eu tento jogar e começo a sentir dor. 2013. É mesmo. Aí é onde você viu que... pra sentir dor e não ganhar dinheiro, eu preferi parar. E aí, nessa parada, você... O que eu vou fazer agora? Até então, nada. É mesmo, hein? A mãe do meu filho grávida, né? A mãe do Theo, grávida. Eu com obra em casa, fazendo obra. O Theo pra nascer. Nada em mente, nada. Exatamente nada. Caramba. Aí eu faço a reforma do apartamento. O Theo nasce. Aí a minha filha mais velha, Cindy, eu costumava falar pra ela que a gente sempre tinha um papo reto entre eu e ela, né? Minha melhor amiga. Aí a Cindy chega pra mim e fala assim: pai, o senhor é novo, volta a estudar. Caramba. Você tem coragem de voltar a estudar? Eu falei: tem. Aí a minha filha me inscreve na universidade. Bacana. Eu faço... Porque o segundo grau você tinha terminado, né? Já tinha concluído. Aí tinha trancado em função da profissão. Isso. Caramba, legal. Aí minha filha me inscreve, eu faço... Como é que se diz? Pré-vestibular? Vestibular. Faço vestibular. Consigo alcançar a pontuação e passo para fazer a faculdade. Aí fez faculdade de quê? Eu tô fazendo educação física. Pô, legal. Vou concluir agora, em dezembro. Pô, legal. E aí você já começou a ver uma outra profissão, né? Aí já começa abrir outras os portas. estudos, aí eu volto a estudar, volto a ler, volto a escrever, caderno, caneta, lápis. E no retorno ao estudo, em 2014, vem a ideia de vender a costela. De fazer costela no bafo. E a primeira foi no Rio ou foi no Sul? A primeira foi aqui. Foi no Rio, né? E explodiu. Pô, explodiu. Pô, legal. Aí eu fui na Caixa d'Água, onde tem o Jair da Costela. Aí eu vou lá no Jair, falo pra ele, falei: pô, Jair, eu quero abrir um ponto de costela no bafo, no ponto chique. Tem algumas coisas aí que o senhor possa me ajudar? Eu chamo ele de senhor e ele não gosta. Não gosta. O Jair tem idade pra ser meu pai, o filho dele é quase da minha idade. Aí o Jair vai e me ensina algumas coisas, e o Jair fala três palavras que eu gravei e deu certo, que é perseverança, foco e fé. O Jair falou isso pra mim. Falou essas três palavras. E aí você... Douglas, tá, vou te ajudar. Tu compra isso aqui ali, tu compra isso aqui ali. Aí eu tenho um amigo que é dono de açougue, o Adriano. Pô, legal. O Adriano e o tio dele, a família dele trabalha com açougue, aí começaram a me ajudar com a costela. E o segredo do tempero você já tinha? Dona Leda. Vovó. O segredo da chuteira de 87. E aí você, agora eu tenho que divulgar pra rapaziada. Aí eu tenho 2 amigos que trabalham com cozinha, que é a Vanessinha e o Amilca, que gosta de fazer tempero, trabalham com comida, e me ensina alguns temperos para colocar na carne. Aí tem o chefe, Luiz Cláudio, que eu chamo ele de orelha. Também é chefe de cozinha da Confeitaria Colombo. A Vanessinha na época era do Bibi Sucos, o Amilco trabalhava no hotel. Então essas 3 pessoas também me ajudaram bastante, a preparar. E, tipo assim, eu não fui o vendedor de costela que entrou só com o nome. Eu fui o vendedor de costela que meteu a mão. Na massa. Isso, e Douglas, você imaginou que quantidade poderia vender? O que você projetou? Então, a história da costela começa nas eleições de 2014. 14. É um grupo de amigos que foi até, se eu não me engano, até início do WhatsApp. Aí a gente
todo ano de eleição a gente se encontra ali no Ponto Chique pra queimar uma carne e tomar uma Isso. cerveja. E nesse ano a gente, pô, e aí, vamos fazer um churrasco, dia da eleição, domingo, não sei o que. Eu falei, pô, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar costela no bafo. Caramba. Ih, Pô. Seni é meu apelido, Seni. Seni. Por causa do Jaceni. Entendi. Aí, eu falei, não, vou fazer a costela no bafo. Aí, pô, Seni, tu quer fazer costela no bafo? Ele jogava não, bola? Não, a gente faz o churrasco e eu vou colocar uma costela. Vou colocar 10 quilos de costela. Aí a gente faz junto, eu divido. Caramba. Vou vender a costela. Aí eu lembro que eu comprei 10 quilos de costela, 2 caixas de cerveja. Caramba. Em 2 horas vendi tudo. Rapaz, botou cedo na brasa. 5 horas da manhã, E 5, aí 6 ali horas da você manhã. teve a percepção de que, pô, isso Aí quando eu chego em casa, depois desse domingo, já à noite, já eu chego em casa, começo a tirar o dinheiro do bolso e tiro as notas. Aí eu pego a nota da cerveja e a nota da costela. O dinheiro da costela eu consigo separar, o dinheiro da cerveja eu consigo separar, e o dinheiro que sobrou eu coloco do lado. Eu falei, pô, cara, deu um dinheiro legal. Legal. Porra, bacana. Aí a cara. partir daí eu começo a vender costela no bafo. Só que antes disso eu já vendia quentinha, vendi salgadinhos, Tinha tentado várias situações. vendi várias coisas. O sangue da Dona Leda corria na veia. Corria na veia, né? Tava junto com a minha avó. E ali a costela, hoje é uma costela tradicional, e você não faz só famosa. aqui, né? Eu faço em Curitiba. Em Curitiba? Já fiz em outros lugares, já fiz no Recreio, já fiz um jantar, já fiz um almoço, Legal. evento fechado. Ó, você que não conhece a costela, aí é costela do Seni Não, ou do Douglas? Não, então, aí o início é costela no bafo do Seni, porque lá em Padre Isso, Miguel. Padre Miguel. Aí um amigo meu lá de Irajá, de Vista Alegre, ele chega pra mim, que me ajudou também, inclusive nos estudos, o Wanderson, ele chega pra mim e fala assim, pô, cara, quem conhece o Seni? Aonde o Seni é conhecido? Eu falei, pô, o Seni é conhecido em Bangu, Padre Miguel, Realengo. E quem conhece o Douglas Silva? Todo mundo. Eu falei, pô, o Brasil todo conhece o Douglas Silva. Então pronto, cara. A costela não pode ter o seu apelido. A costela tem que ter o teu nome. Aí ele foi e falou, pô, cara, tu é ex-jogador do Bangu, campeão brasileiro, jogou no Flamengo, campeão. Exatamente. Então bota o nome da costela de Douglas Silva. E virou uma marca. Aí eu coloquei, virou uma marca. Costela no bafo Douglas Silva. Tem logomarca e tudo, tá mesmo? Arrumadinho. E você recebe encomenda? Douglas, no meu aniversário... Isso, aí eu passei a fazer eventos. Ah, bacana. Trabalhava sábado e domingo, todo sábado e domingo. E foi daí que eu tirei o sustento da faculdade. E já está quanto tempo, Douglas, fazendo 8 anos. Agora, Douglas, no futebol, o que você está fazendo? Eu tenho uma escolinha de futebol. Sua? Trabalho com crianças, Escola de futebol Douglas Silva. Encaminhando para clubes? Não, eu vejo mais o lado da educação, da socialização, da ocupação, garotada, né? coordenação das crianças. Ter pelo menos uma horinha das crianças se divertirem de alguma forma. Aonde é? Futebol. É lá em Padre Miguel. Isso. Antes era na Rua do Armin, na Rua N, agora passou a ser no Creibe. Que é eu e Rafael. É a escolinha de futebol Douglas Silva e Rafael. E para a garotada se inscrever lá, como é que é? Para participar? Então, hoje não tem mais vaga. Muita gente procura, né? Tem. E como é que é o quê? Uma temporada? Como é que você faz para abrir vaga? De acordo com os alunos, né? A gente vai aceitando por categoria. Entendi. Eu estipulei uma quantidade de criança de até 7 anos. Aí eu dividi por... hoje fala sub-7, sub-9, sub-7, 9, 11, 13 e 15. De 7 a 15 anos. Entendi. E há quanto tempo você já tem essa escolinha? A escolinha, estou indo para 4 anos. Já tem algum garoto que se destaca? Tem algumas crianças que jogam no Bangu, estão jogando no Bangu, futebol de salão. Alguns estão jogando em outros clubes. É mesmo, legal. Tem algumas crianças que tipo assim, passou pelas minhas mãos e do Rafael e estão já com o nosso ensinamento, estão jogando em competições e em clubes, jogando contra os times grandes. E além da escolinha, você hoje faz parte do futebol profissional do Bangu? Eu trabalhei na comissão técnica junto com o Felipe, França e com o Matheus. Eu fui auxiliar técnico no Campeonato Carioca. E agora eu estava no Sub-20.
mas você continua no Bangu para a próxima temporada? Então, existe um projeto aí para o segundo semestre da Copa Rio, a Copa Rio profissional e a OPG com os garotos sub-20. Eu estou aguardando a definição aí para ver onde é que eu vou me encaixar. Entendi. E a gente estava conversando, vai começar aí a tradicional, famosa Taça das Favelas, né? E como é que você está se preparando? Você vai participar? Recebi o convite do amigo Wallace. É mesmo, né? Para ser treinador da Taça das Favelas representando a Vila Vintém. E já está com o time formado? A gente está fazendo peneira, né? Vai encerrar, sem ser essa sexta-feira agora, outro encerra a peneira. Nós temos 2 peneiras ainda para fazer. E um projeto legal, que eu gosto, né, de assistir hoje. Estou tendo a oportunidade de estar dentro, de trabalhar, né? Espero, é o que eu falei pro Wallace, que surja um outro Douglas Silva, né? Que possa sair da Taça das Favelas, ter a oportunidade de jogar em clube, de pegar um avião, jogar em time grande, ser campeão brasileiro. E a Taça das Favelas é muito bem organizada, né? Muito bem produzida. A CUFA tem uma estrutura muito boa e não é só no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, agora está indo para Belo Horizonte. É Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Legal. A Taça das Favelas está sendo bem representada aí pelas comunidades. E o futebolzinho continua batendo? Como é que tá? Jogo. As pessoas ficam olhando pro joelho, acham que o Titi não joga mais, né? De vez em quando joga uma bolinha, eu participo de eventos com o Flamaster. Flamaster é de ex-jogadores do Flamengo. Aí tem sempre alguns jogos que acontecem com ex-jogadores de vários times. E eu jogo o campeonato no CREIB, campeonato veterano no CREIB, pelo Ajax. Muito famoso o campeonato no CREIB aqui. CREIB é minha casa. Eu comecei no CREIB no Ar de Ouro. E agora tá tão bonito o campo lá, né? O pessoal deu uma reforma lá bacana. Fizeram um trabalho muito maneiro, se me permite falar, foi o Felipe Boroc. Claro, vereador Felipe Boroc, olhou com carinho, né? Morador da Vila Vintém, cria do nosso bairro, né? Igual a mim. Tá trabalhando bem, bem pela Zona Oeste. Fez um excelente trabalho ele, o Guilherme Schileder, Pedro Paulo e Eduardo Paes. Foram esses 4 que abraçaram a ideia de reformar o CREIB e colocaram o projeto Douglas Silva dentro do CREIB. Né? Inclusive a TV Oeste teve lá no futebol Desafio, Romário e Ricardo Rocha. A gente até entrevistou o Pedro Paulo, foi lá em cima, bateu um papo com a gente legal. Um abraço pro Pedro Paulo, carinho que ele teve com a TV Oeste lá. E Douglas, então a expectativa agora é a Taça das Favelas, né? Fazer um bom trabalho. Nesse período aí que tá... Quando é que começa? Tá trabalhando. Já tem data? Dia 28. 28 agora, não, do mês que vem? Hoje é dia? Hoje é 12. Então, dia 15 vai ter a apresentação oficial lá em Madureira. E acho que a gente vai... Dia 15 o pessoal da produção oficial. pra gente ir lá ver essa apresentação. A apresentação oficial da Taça das Favelas. Dia 20, se eu não me engano, ou dia 21 é o último dia das inscrições dos jogadores. Eu acho que inicia dia 27 ou 26. Inicia no final de semana. E vai ser lá no Campo do Realengo. Legal, a gente vai acompanhar isso sim. É um projeto legal, até aproveitar e para vocês mesmo para vamos dar uma visibilidade para essa molecada aí. Tem muito moleque bom, tô tendo dor de cabeça. É mesmo? Tá lá. Só pode escrever 30, tem 42 selecionados. E é uma dor de cabeça, porque tem uma garotada que joga bola, né? São bons. Gente, estamos entrevistando aqui Douglas Silva, craque de futebol da Zona Oeste, rodou o Brasil inteiro, jogou em grandes clubes, foi campeão brasileiro e está dando a honra aqui dessa entrevista. Douglas, obrigado. Douglas, eu deixo você à vontade aí para mandar um alô para a garotada que tem esse sonho, garotada aí que, né, não tem a oportunidade, mas a mensagem acho que é continuar perseverando, né? E eu costumo falar para os meus alunos, né? Eu tenho alunos na minha escolinha, que funciona no CREIB, e tenho alunos no Expansão Clube, que é a escolinha de futebol de salão. Sim. E também falei algumas coisas com o garoto do Sub-20. Entendi. Ter sorte, eu acho que todo mundo tem sorte para alguma coisa. Né? Mas, além de ter tido sorte, eu tive o querer. Eu queria fazer aquilo, eu gostava de jogar bola. Eu queria ser jogador profissional de futebol, eu quis jogar, eu queria estar sempre jogando bola. E, como eu falei pra você, a minha empresária foi a Dona Leda, minha avó, né? Então eu era o
catia assim na rua. Eu era... Dava trabalho. Dava muito. É mesmo? Muito. Dei muito trabalho. Mas você tinha aquele foco, né? Mas eu sempre tive a minha avó como uma referência, meus tios, né, também. Mas eu sempre fui um cara educado. Isso é importante. Sempre respeitei minha avó, minha mãe. Isso é importante. Minha família toda sempre foi um rapaz educado. Eu falo pra eles isso hoje, né, de saber respeitar o pai, a mãe, a avó, o avô. E nesse esporte são os primeiros torcedores que a gente ganha. Sim, são os nossos familiares, né, que estão sempre do nosso lado. E por incrível que pareça, as pessoas acham que eu não estudava. Eu era bom aluno. É que normalmente jogador de futebol tem essa fama, eu era né? bom aluno. Era um bom aluno, Douglas? Eu sempre cobro eles também. Apresentação do boletim, quem tiver com nota ruim não vai para os jogos, não participa dos treinos. Estudar, respeitar o pai e a mãe, ter educação. Hoje eu falo que viver a vida. Hoje eu vivo a vida, né? Vivo a vida muito bem, sou feliz pra caramba. Pô, bacana. Você escreveu uma história bonita realmente no futebol. Vocês vão ficar aí com as imagens do Douglas Silva jogando futebol, tá bom, pessoal? Douglas, obrigado pela entrevista. A gente espera contar muito com você aqui. E eu já anunciei aqui em primeira mão que a TV Oeste já está trabalhando para entrar aqui na cobertura esportiva, principalmente dos campeonatos locais aqui, né? E o CREIB desenvolve um grande campeonato, isso, né? Campeonato amador e veterano. Sábado e domingo. Isso. Sábado tá o titio Douglas e a rapaziada e como lá. É que tá teu time aí no CREIB? Nós somos líder, pô. Rapaz, Ajax tá em primeiro lugar. Tá aposentado, mas não fica em segundo lugar, não. Eu falo pros meus amigos, ó, vamos que eu quero ser campeão de novo. Rapaz, e o próximo é a Costela, pode divulgar aí. Então, a Costela no Bafo, eu tô procurando um dia aí pra gente fazer uma vez no mês. Então, quando tiver a data, avisa pra gente divulgar aqui. Gente, eu não parei de vender a Costela no Bafo, eu tô focado nos estudos, né? Tô terminando a faculdade agora, então eu dei um tempo da Costela, mas não parei de vender. A Costela vai acontecer de novo. Maravilha. Lá na Rua Matriz de Camaragipe, ali no Ponto Chique. Maravilha. A Costela que bancou a faculdade, então eu não posso deixar de vender a Costela. Maravilha. Agradeço, parabéns aí a todos. Luquinhas ali, que eu conheço desde pequeno, Gabriel, parabéns mesmo, a estrutura, pô, muito linda. Pô, obrigado. A primeira coisa que eu falei quando eu entrei aqui, eu falei, pô, lugar bonito. Tá? Agradecer a Rose pelo convite, ao Marcelo. Conheço o Marcelo há muitos anos também, né? Eu confundia Marcelo com Marquinho. E sempre que precisarem de mim, fiquem à vontade. Obrigado, né? Douglas. Os contatos aí, a gente agregar pessoas, né, da nossa própria região. Isso, Douglas. A gente precisa. Para acrescentar mais a TV Oeste RJ. Ó, grava aí, gente. TV Oeste RJ. Tá no Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Maravilha. WhatsApp. Maravilha. Todos os canais aí, valeu? E o Douglas já está convidado, assim que a gente inaugurar nosso podcast, você está convidado, que aí a gente vai conversar com muito mais tempo, falar de tudo. Beleza. Gente, obrigado, tremendo prazer estar aqui com vocês mais uma vez, a gente já está preparando a próxima entrevista. Tá bom, pessoal? Ó, curte, compartilha bastante e deixa aí sua opinião sobre a carreira desse craque maravilhoso, que é da Zona Oeste, que fez aí uma história brilhante no futebol. Beleza, pessoal? Até a próxima entrevista, hein? Valeu, saúde e paz.